Bem-vindas, bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Leitura Feminismo Literário, junto com a nossa disciplina eletiva Direito, Gênero e Relações Étnico-Raciais. Hoje a gente vai dar continuidade na discussão que a gente fez na semana passada sobre violência e estupro. Na semana passada a gente conversou especificamente sobre o capítulo 12 da Angela Davis, racismo. Não foi o capítulo 12, não, perdão. A gente conversou especificamente sobre o capítulo 11 da Angela Davis, estupro, racismo e o mito do estuprador negro. E hoje a gente vai dar continuidade nessa discussão, falando também do capítulo 11 da Bell Hooks, que se chama Pelo Fim da Violência. Então, hoje o Thor vai fazer a relatoria desse capítulo para a gente. Thor, venha, você vai apresentar slide, vai ser direto, como é que você vai preferir fazer? Não, direto, só a fala mesmo. Ok, perfeito. Então, muito bem, gente. Podemos iniciar, Tó. Tá ótimo. Professora, a Bell Hooks, no seu capítulo 11 do Feminismo é para Todos, ela começa diferenciando o termo violência doméstica de violência patriarcal, que para ela o termo violência doméstica foi usado para abrandar a violência de gênero é, tida que acontece nas relações em casa, né? Ela disse que isso é um termo usado para meio que deslegitimar a violência de gênero em si. E só que na verdade o problema maior e onde mais se mata a mulher é dentro do domicílio, não na rua. Isso ela procura ressaltar que é muito importante porque a violência patriarcal, antes de tudo, ela é baseada na supremacia do gênero masculino, na supremacia do gênero masculino e e que antes de tudo ela também esse ponto no capítulo é muito importante, que ela diz que essa violência patriarcal, ela não é produzida só por homens. Ela procura ressaltar isso, que a violência patriarcal, ela pode ser produzida também por mulheres e também e não em um só tipo de e não em uma só composição familiar. Em todos os tipos de composição familiar que a nossa sociedade atual produz, a violência pode acontecer. E pode vir por parte das mulheres, seja refletindo isso nas crianças ou, ou no próprio companheiro mesmo, por mais que não seja o usual, por mais que não seja o usual. E ela procura explicar nesse capítulo que frequentemente as crianças são os maiores alvos da violência patriarcal, porque elas são ensinadas assim, desde cedo, acompanhando figura, seja de pai, mãe, ou pai, pai, que, que a violência é uma forma aceitável de coerção, de uma força coercitiva. Você pode usar a força para impor a sua vontade. Dentro de casa, elas têm esse espelho, assim pode-se dizer. Então, é meio que normalizada a violência como forma de impor seu pensamento. Aí, só para a E gente é focar, deixar bem clara essa distinção, né? Quando ela fala em violência patriarcal, ela traz aqui a distinção que a violência patriarcal em casa é baseada na crença que é aceitável que um indivíduo mais poderoso controle outras pessoas por meio de várias formas de força coercitiva. Então, a gente está falando aqui necessariamente de uma relação de poder, e dentro do lar a mulher pode estar em uma relação de poder, principalmente quando a gente está falando aqui de crianças. Então, a Bell Hooks ela traz aqui uma questão que é bastante oculta dentro das demandas feministas, que hoje está vindo mais à tona, mas que durante muito tempo era silenciada, que era a questão da violência dentro de casa também poder ser perpetuada por outras mulheres. Tanto é que, quando a gente fala hoje em violência doméstica, a gente não está mais tão preocupado com a figura do agressor, apesar de majoritariamente o agressor ser homem, mas saber também que a vítima, na violência doméstica especificamente, é a mulher.
quando ela aborda a violência patriarcal, ela amplia isso para pensar em vítimas como qualquer pessoa que não detém o poder dentro de casa. Pode seguir, Thor, muito bem. Isso mesmo. E a violência patriarcal, ela explica também que ela não necessariamente é física, no caso. Ela pode ser qualquer forma de agressão, seja xingamento, você torturar a pessoa psicologicamente, vários tipos de agressão que acontecem no lar, né, no caso, pode ser uma forma de violência patriarcal contra essas crianças. E muitas das vezes a gente não tem acesso, né, a estatística sobre porque só elas só acontecem, a gente só acaba descobrindo quando elas têm atendimento médico. É uma coisa que ela traz para nossa realidade. E ela procura ressaltar que o movimento feminista, a onda feminista, as primeiras não entendiam que essa onda de violência, quer dizer, que essa onda de violência em si fosse ruim, que a violência, por mais que elas queriam o fim da violência contra as mulheres, só que não entendiam que a violência, por exemplo, imperial, que do imperialismo que os Estados Unidos exercia, por exemplo, em outras nações, seria algo a ser debatido, porque a Bell Hooks procura explicar que todo tipo de violência gera a violência patriarcal, gera o patriarcado que a gente vive e reforça isso. Só que as primeiras ondas feministas não encaravam assim, encaravam que essa força coercitiva do Estado poderia ser usada e não era uma coisa a ser problematizada, segundo ela. Aí aqui. E é importante dizer, professor, que a maioria das mulheres que vivem, né, nesse sistema patriarcal, elas acabam refletindo essa violência na educação infantil, porque elas são, né, em 90% dos casos, são quem cuida do lar, quem cuida das crianças. Então, essa criação por parte das mulheres de, de normalizar a violência e tratamentos desse tipo, ela se reflete nas crianças, que geram gerações e gerações, né, de pessoas com essa tendência. E ela também fala na questão do mercado de trabalho, como um ponto a ser debatido, como isso influencia na relação de casa, que muitas das vezes o homem ele acaba tendo que se subjugar a um chefe, a uma figura hierarquicamente superior no mercado de trabalho, ou sendo desempregado e no único espaço onde ele pode exercer autoridade, e o único lugar onde ele pode exercer influência, mostrar força, é em casa. Então, por ele ser subjugado no trabalho, acaba que ele reflete isso em casa e tenta impor a autoridade dele, a masculinidade, de qualquer forma, seja por meio de violência física ou qualquer uma. E nessas relações hierarquizadas, toda vez que elas se encontram, não posso dizer, ameaçadas, a violência é sempre o caminho para a coerção, para que elas se mantenham estabilizadas e sólidas. Ela fala, né, da questão, como eu abordei, das nações, né, o militarismo e a exaltação dessas figuras patriarcais, né, de como a força bélica e tudo é uma é uma forma coercitiva e que se relaciona com o patriarcado, só que não era entendido assim, né? Hoje em dia a gente já entende que a agressão, de qualquer forma que ela seja, ela é errada e é injusta, né? Então, assim. E ela conclui dizendo que a luta feminista tem que ser
pelo fim da violência. Acima de tudo, pelo fim da violência e que o feminismo tem que mostrar esse caminho para a sociedade, de que para se libertar verdadeiramente do patriarcado é, é acabando com a violência e todos os tipos de agressão, porque é a única solução. Senão a dominação masculina vai acabar continuando e a sociedade vai se manter da forma que sempre foi hierarquizada e com seus padrões, entendeu? Ela até cita um caso do, do O.J. Simpson, do atleta americano O.J. Simpson, né? Que, que acabou assassinando, né, a companheira. E isso foi um grande caso na mídia e tudo. Só que, apesar, né, de a mídia de a mídia trazer esse foco, né, para a questão da violência contra a mulher e a violência de gênero, ela não surtiu efeito, não surtiu efeito, apesar de toda a espetacularização que a mídia faz, né, e fez no caso, acabou que foi mais um caso e não teve êxito na sociedade, né? Aí é por isso, ela termina dizendo que o movimento feminista deve entender que todo tipo de violência é injusta e deve ser combatida. E a gente tem que lutar pelo fim da violência. Basicamente isso. Nesse texto, eu acho que a Bell Hooks ela traz aqui reflexões muito importantes para a gente pensar nisso de violência patriarcal. Quando a gente está pensando em qualquer forma de violência, qualquer forma de agressão, necessariamente a gente está vislumbrando também essa relação de poder que é o que sustenta a dominação masculina. Muitas vezes eu escutava falar durante em vários momentos que as mulheres criavam crianças sexistas. Eu não gostava muito disso, porque se joga a responsabilidade da criação na mulher. E a criação de crianças, a gente precisa pensar em uma maternidade, uma paternidade que seja compartilhada e que paute-se por princípios de não dominação, etc. Mas a Bell Hooks ela mostra como é que isso está presente. E ela diz para gente, olha, por que as mulheres elas acabam sendo as maiores agressoras de criança? Porque elas acabam sendo agressoras assim na educação de crianças, porque elas acabam sendo as responsáveis pelo cuidado dessas crianças. Então, mulheres podem sim praticar violência patriarcal e revelar isso é importante. A gente está E em falando todos os aqui tipos em todas as composições familiares, né, professora? Não necessariamente um casal hétero, heterossexual. né? Não necessariamente um casal heterossexual, perfeito. Um casal lésbico, por exemplo, composto por duas mulheres, pode praticar violência patriarcal, através de violência psicológica, através de violência moral, através de violência física também. Então, isso é importante da gente visibilizar para a gente entender e construir o que seria uma educação feminista, o que seria uma educação não sexista. Perfeito. E aí, esse ponto vai relacionar muito com o que os textos seguintes do encontro de hoje da Bell Hooks vai falar para a gente. Do capítulo 3, do capítulo 14, o capítulo 3 da Bell Hooks é focado no que seria uma paternidade feminista, e o capítulo 14 ele pensa em um casamento e um companheirismo libertadores, que são todos esses pontos eles estão muito relacionados. Então, eu acho que eu já Thor, obrigada pela relatoria. Não sei, vocês querem trazer mais alguma consideração aqui? Eu fechei. Fechei meu. Eu acho que com relação a esses capítulos da Bell Hooks, eles são mais fechadinhos mesmo, mais concisos. É, e, e eu acho que o grande ponto central aqui é o que ela fala no final, né? Que todo mundo está preocupado com a violência de alguma forma, muita gente está preocupada com a violência de alguma forma, mas as pessoas elas ainda se recusam a relacionar a violência ao pensamento patriarcal e à dominação masculina. E a Bell Hooks ela traz aqui à tona que esse postulado da dominação masculina que justifica todas as formas de violência que existem dentro da nossa sociedade.
E como é que é necessário que tanto homens quanto mulheres estejam se opondo ao uso da violência como meio de controle social em todas as suas manifestações. Em guerra, em violência de homens contra mulheres, violência doméstica, violência de adultos contra crianças, violência contra adolescentes, violência racial, etc. Várias formas de violência. E Só aí, para ela faz aqui o ponto, né, a abordagem de que é vital que pais e mães aprendam o que é uma maternidade, o que é uma paternidade não violenta, porque as crianças elas não vão se posicionar contra a violência se elas aprenderem dentro de uma lógica de violência. Se for a violência, é o instrumento que elas conhecem para lidar com situações difíceis. Então, nesse ponto, eu vou chamar a Amanda, que a Amanda vai fazer a relatoria desses capítulos. em, Obrigada, em- Tó. é isso. Jonathan, você quer trazer uma Obrigado a você. contribuição? Não, só para tentando fazer um link com o que foi produzido um pouco na ideia com a Angela Davis na semana passada. A gente Uhum. for falar sobre a noção de estupro, por exemplo, dentro de uma relação de violência doméstica, até pouco tempo atrás, não tem 20 anos que ser casado com a pessoa que você estuprou era excludente de culpabilidade, né? Então, você tem essa condição da dominação patriarcal e uma linguagem muito específica da violência como sendo o principal instrumento de dominação patriarcal. Perceber o quanto que a noção de violência de gênero é travestida de uma condição doméstica demonstra, por exemplo, nesses casos, né, que a gente trouxe, demonstra o quanto que essa condição de dominação ela não só precisa ser dita, mas precisa ser traduzida, né? Porque a gente ainda não, claro, a gente já está conseguindo entender bastante isso, né? Mas a gente não conseguia perceber instrumentos de violência clássicos de gênero por travesti-los de uma noção de relação puramente doméstica. Exato, muito bem. Você estava falando aqui, Jonathan, eu estou com o microfone ligado, gente? Estou, né? Sim. Perfeito. Jonathan estava falando aqui como é que o estupro até pouco tempo ele não era concebido como uma questão de proteção da mulher. E realmente eu queria aproveitar isso antes da gente chegar no ponto seguinte, trazer aqui um histórico, só para a gente compreender um pouco melhor a legislação do estupro e trazer aqui novas considerações sobre esse tema, aproveitando que é um tema recente, assim, recente, assim, atual nos meus estudos do momento. Se a gente for observar, o Brasil está ao lado dos países com as legislações mais rígidas sobre estupro. Na verdade, o Brasil, quando a gente vai pensar na legislação sobre estupro, a gente vai observar que os códigos penais existentes, eles não encaravam o estupro como uma forma de violência contra a mulher. O estupro ele era visto como uma forma de violência contra a família. Então, a lei, ela previa, e o Jonas trouxe aqui muito bem, que até 2005, ou seja, historicamente, é, 2005 a gente tem 20 anos, né? Quase 20 anos, historicamente é muito recente. Até 2005 a lei previa que se o estuprador se casasse com a vítima, ele não era punido, porque havia reparado o dano à honra. E se a gente for observar até 2005 também, o capítulo do Código Penal, o título do Código Penal, que previa os crimes sexuais, eles não falavam crimes contra a dignidade sexual. A nomenclatura não era essa crimes contra a liberdade sexual. A nomenclatura era crimes contra os costumes, porque na realidade o que eu estava violando não era a dignidade da mulher, eu não estava tutelando o direito da mulher de viver livre da violência, mas eu estava tutelando o costume social, eu estava tutelando a proteção da honra da família. Não era nem a proteção da honra da mulher, mas a proteção a criminalização do estupro era encarado como a proteção da honra do pai,
a honra do marido, ou seja, daquela pessoa enquanto filha, irmã, mulher de um homem. Então, se uma mulher ela era estuprada, aquilo manchava a honra de toda a família. E era por isso que o estupro ele era criminalizado. E aí você observa que até hoje a gente tem uma legislação, na legislação brasileira, se foca muito na violência e na grave ameaça, que são são os dois elementos do tipo penal de estupro. Quando, na realidade, se a gente vai fazer uma análise feminista, eu não preciso necessariamente de violência física. Eu preciso da ausência de consentimento. Se eu não tenho consentimento, eu tenho uma relação que é violenta, eu tenho uma relação que é de estupro, eu tenho uma relação de violência sexual. E, recentemente, a gente teve uma decisão da Corte Interamericana, que é a decisão do caso Brisa Lozada contra a Bolívia, que determina justamente isso. Nesse caso específico, era uma adolescente que foi estuprada e o, a justiça boliviana não conseguia reconhecer que ela efetivamente tinha sido vítima de violência. A justiça boliviana ficava naquele questionamento, mas será que ela não consentiu realmente? Será que consentiu? Porque não tem aqui elemento não tem comprovação da resistência da vítima, que é um dos elementos muito cobrados nos tribunais. Mas não é preciso que a vítima resista à violência, é apenas preciso que a vítima não queira, que ela não consinta, que o consentimento ele não pode ser presumido, ele tem que ser expresso. Então, quando a gente vai pensar na questão do estupro, a gente vai observar que nunca se teve em mente a proteção efetiva da mulher. E como é que esse crime é um crime que reproduz, é sempre pautado na violência patriarcal. Tranquilo? Quer acrescentar mais alguma coisa, Jonathan? Não sei se eu acabei me perdendo da sua fala também. Não, não, Raíssa, não. Perfeito. Ok, Amanda, vamos lá. Só para falar com relação também à questão do estupro marital, né, professora? Que, embora o colega Jonathan falou, a questão eu entendo, né, que não há não chega nem a ser uma excludente, porque não há nem tipificação, porque se entendia-se, né, que como era marido e mulher, a obrigação da mulher era prestar os serviços sexuais ao marido, né? Então, por muito tempo, mulheres foram estupradas sem condição de poder fazer nenhum tipo de queixa ou, enfim, abrir um processo judicial contra esse marido, né? E, Pois é. Amanda, tem um texto, foi um dos primeiros textos na verdade, foi o primeiro livro que a gente leu aqui no grupo de leitura, que é da Carole Pattman, não sei se você conhece, se chama O Contrato Sexual. E a Pattman, ela fala que o Isso. casamento, ele é historicamente encarado como a troca de liberdade por sujeição. Então, a mulher, ela abre mão da sua liberdade em troca da proteção do marido, porque a mulher, sem estar casada, ela é alvo de várias violências dentro do universo patriarcal, e em troca ela se submete, se sujeita sexualmente àquele marido em todos os seus desejos. Então é como se, pelo contrato de casamento, a mulher tivesse dito, ok, você vai me proteger contra os outros, mas você pode fazer o que você quiser comigo. Por isso que era tutelada a violência doméstica, por isso que é tutelado. Ainda se pensa até hoje que o marido ele tem direito de acesso ilimitado ao corpo da mulher. Então a gente tem aqui essa ideia, esse cerne, né? O que estava pressuposto enquanto vínculo de casamento. Muito bem Isso, observado. inclusive, nós, mulheres, propagávamos, né, situações do tipo, se a gente não fizer em casa, Vai eles vão procurar. procurar na rua. Então, a gente se sujeitava, né, para estar inserida na lógica patriarcal, né, da liberdade sexual do homem, em detrimento, inclusive, da nossa dignidade, né? Exato. É isso. Então, vamos Ó, lá, Tchau, vou gente. Bom final começar. de semana.
Eu vou Marceles? começar aqui a Acho que ela queria, acho que ela botar o ligou para. slide. Perfeito. Oi, professora, desculpa. Não tem problema, não. Todos estão conseguindo ver? Sim, mas eu acho que sua tela está um pouco cortada. Você consegue dar um Ctrl menos? Tá em Peraí. PDF, não tá? Tá. Dá um Ctrl É, menos. Seu computador é como Ctrl menos. seria, como seria o Ctrl menos? Ah, deixa eu ver aqui. Deixa eu diminuir Aperta aqui. Ctrl e o menuzinho que ele é. Opa, Aí opa. agora dá um Ctrl mais que ficou muito. Aí Pronto, assim tá bom? é melhor, acho que fica melhor. Pronto. É, a gente está aqui trabalhando, né, a relatoria dos capítulos de Bell Hooks. No caso, eu vou falar sobre o capítulo 13, que trata da maternagem e paternagem feministas, e o casamento e companheirismo libertadores. Um breve explanação sobre quem foi Bell Hooks. Na verdade, era um pseudônimo, né, de Gloria Jean. Ela foi uma escritora, uma autora de diversos livros, né? Inclusive, ela vai desde a pedagogia ao feminismo negro, ela vai caminhando por diversas situações e realidades da nossa sociedade, enfrentando e combatendo as desigualdades. Foi professora, era teórica feminista, né? Ativista, artista e ativista antirracista estadunidense. Autora de diversas obras, né? Que eu falei já sobre a pedagogia, antirracismo, feminismo negro. Inclusive, tem uns aqui que eu deixei falhados, e um, aqui outro. Enfim, vamos ao que interessa agora, que é falar sobre o capítulo 13, que é maternagem e paternagem feminista. A autora traz um foco central para esse capítulo, para falar sobre a educação. Segundo a autora, o movimento feminista radical contemporâneo se enfatiza na educação de crianças. Segundo ela, é educando crianças sem preconceitos sexistas de gênero, por exemplo, né, obviamente, que não haverá a necessidade de se mobilizar por um movimento antissexista. Ou seja, ela parte do pressuposto da atitude na prevenção, na educação. E ela reforça que quase sempre a atenção era a educação de garotas, o foco estava na educação de garotas para diminuir ou exterminar essa ideia machista, patriarcal, enfim, e que esporadicamente se percebiam, se notavam a necessidade de educar meninos, né? Sob o argumento de que os meninos tinham já um poder implícito e que era mais difícil de educá-los, né? E que depois a gente vai perceber que as crianças não têm esse poder natural, elas crescem, elas nascem iguais, mas que a sociedade vai corrompendo e vai dando as desigualdades de gênero a cada gênero, né? Então, ela reforça que quase sempre a atenção era na educação das garotas, né? E que dificilmente isso se estendia para os meninos. Mas existia uma dificuldade premente. Qual seria? Combater o sexismo na família. Mas por quê? Aí eu venho dialogar com toda a turma. Por que existia essa dificuldade tão exorbitante de combater o sexismo na família, né? Porque era comum que as mulheres era comum, na verdade, transmitirem o pensamento sexista. E vocês conseguem compreender o motivo, né? A imersão completa no machismo estrutural. Era praticamente inconcebível que a mulher se distanciasse de uma realidade que era estrutural e tivesse ela, assim, um lapso momentâneo, dizer, nossa, eu estou fazendo algo que é contrário à minha existência. Ela não conseguia conceber diante da estrutura que ela estava inserida e imersa, a verdade, né? É importante ressaltar que, segundo a autora ainda, né, mesmo nos lares onde não havia um pai presente, as mulheres ensinavam pensamentos sexistas para as crianças. Ironicamente, a sociedade pensa que qualquer lar
é automaticamente matriarcal por ter uma mulher como chefe de família. Mas, na verdade, essas mães solos geralmente sentem-se culpadas pela ausência de uma figura masculina e ficam hiperatentas à comunicação de valores sexistas para as crianças, sobretudo para os meninos, né? Nisso, é uma grande ironia, né? Porque a sociedade toda pensa que a mulher, por ser mãe solo, está lá colocando uma educação para o filho diferente da que deveria para uma sociedade patriarcal. Só que ela está reproduzindo ainda o fato de estar imersa nessa sociedade. Então, ela não tem como trazer uma educação diferente diante da sua, digamos assim, por estar imersa nessa conjuntura. A sociedade patriarcal que dita o que é normal, a normalidade, qualquer diferença é anormal e precisa ser criticada. A conclusão que a Bell Hooks chega é de que a falta de responsabilidade, por exemplo, do pai, né, faz com que a mãe amplie ainda mais a sua esfera de atuação, né, e ocasione exaustão materna, e mesmo assim ela se sente insuficiente e, consequentemente, trazendo culpa, porque ela acredita que não tem as características adequadas e necessárias para transmitir aos filhos o padrão social de uma sociedade patriarcal. Né? Ainda cria-se, além da exaustão dela, né, que ela ultrapassa qualquer limite razoável para um ser humano para poder atender às necessidades dos filhos, ela ainda ela ainda acha inferior, insignificante, insuficiente e culpada por não poder dar as características que uma sociedade precisaria, aliás, uma sociedade, digamos, familiar precisaria ter. Né? E isso é que a sociedade patriarcal ditava o normal, o que deveria ser normal. Uma mãe ser mãe solo, chefe de família, seria o anormal, então ela estaria sempre incompleta. Né? E isso, obviamente, é uma falácia construída com narrativas sexistas e, sobretudo, misóginas, né? Porque a mulher estava sempre abaixo e sempre insignificante, por mais que ela ocupasse vários papéis ao mesmo tempo, né? Mesmo com a ausência paterna, a ausência consentida e voluntária do pai, ela ainda era insuficiente para a sociedade, né? Uma falácia com uma narrativa sexista, misógina, porque, segundo a autora, poderosos homens em nossa sociedade foram, inclusive, criados por mulheres solteiras. Eu só fiquei um pouco triste aqui nessa questão que ela traz, porque, infelizmente, ela não cita nomes, né? Mas, enfim, ela dá o posicionamento dela. A autora vai trabalhando uma questão mais Esse, profunda. Amanda, desculpa, esse é um dos problemas da obra da Bell Hooks. Tem poucas fontes de referência, né? Ela me parece muito que é como se ela tivesse escrito a partir de palestras que ela falou, em que ela não buscou as Exato. referências específicas para falar. Então, a gente cita Bell Hooks, mas tem dados aqui, cadê? Cadê a fonte? Isso é uma É, dificuldade na obra dela. Exato. Aí eu fiquei até mais à vontade, professora, para expor também é, a minha pequeníssima, singela crítica, que eu não gostaria de dizer nem crítica, mas assim, porque geralmente ela fala, a mulheres antigamente, ou em outra oportunidade, outra ocasião, outro momento, nesse momento, agora, não sei o quê, mas ela não diz, ela não limita o espaço nem o tempo. Então fica muito complicado para a gente poder não ser, enfim, não trabalhar com fatos históricos em momentos bem discrepantes, né? Enfim, e também com relação à lógica do feminismo norte-americano, que é bem diferente no movimento feminista latino-americano, né? Então, até para isso fica complicado para a gente trabalhar. Mas, enfim, vamos lá. E a autora vai numa questão agora mais profunda, né, que ela diz que pessoas acreditam que mulheres solo não educam filhos, e em especial filhos, homens, né,
a se tornarem um homem patriarcal. Ironicamente, ela reforça que isso não é verdade. A autora afirma que dentro de cultura de dominação patriarcal capitalista e de supremacia branca, as crianças não têm direitos, que é justamente sobre isso que a gente vai falar agora, né? Já passei. Eita. A questão do poder, da ausência do poder, de vontades, inclusive, dos filhos, né, das crianças. A autora abre a questão para uma problemática ainda maior, né, que é sobre o feminismo, né, sendo o feminismo o primeiro movimento de justiça social nessa sociedade e analisa e traz luz para o fato de que crianças não têm direitos e são apenas propriedades do pai e da mãe. As crianças não possuem direitos, vontades, e eu coloco agora entre aspas, que não possuem nem alma. E isso faz a gente ter um pouco de reflexão com um fato histórico bem anterior na nossa história e que traumatizou toda a nossa sociedade, né? Eu não vou falar aqui qual foi o fato histórico, mas eu acredito que vocês já devam estar imaginando, né, que seres humanos não tinham voz, não tinham vontade e que também não eram considerados com alma, né? Porque aí, se eu for falar sobre isso, eu já vou entrar em outra questão, então vamos passar. Mas eu faço essa comparação. E a violência adulta na nossa sociedade é, infelizmente, normalizada. Ela afirma essa condição. E o feminismo, segundo a autora, encobriu essa violência. Ela começa, então, com essas críticas, né? E o feminismo, ele encobre e silencia com relação à violência, por exemplo, de mulheres, de mães contra as crianças, né? Porque jamais quiseram, e a crítica dela, ela diz que o movimento jamais quis chamar atenção para uma realidade de que as mulheres são frequentemente as principais culpadas pela violência. E por que são as principais? E só que aí ela coloca uma questão muito importante, que precisa ser levada em consideração. Embora as mulheres são as principais causadoras de violência contra as crianças, precisa-se ter uma dimensão e um contexto social de que elas são talvez as maiores causadoras da violência, porque elas também são as principais educadoras e cuidadoras e donas de casa, enfim. Então, proporcionalmente, a gente tem que dar essa condição também proporcional. Será que se os pais tivessem é, essa mesma proporção de quantidade na criação dos seus filhos e do lar, eles também não estariam na mesma condição das mulheres, né? Diante da cultura patriarcal? No entanto, o patriarcado cria uma autocracia, né? Ela fala isso, segundo Bell Hooks, que o patriarcado cria uma autocracia em que homens abusam sexualmente de crianças, mas mesmo assim, tanto mulheres como homens abusam emocionalmente. Ou seja, a autora confronta o feminismo e diz: porque o feminismo não oferece uma intervenção quando a questão é violência de mulheres contra crianças? Por que há esse silêncio? Por que não se manifesta tanto? Né? Não se manifestava, na verdade, né? A autora ainda afirma que, a partir de dados médicos, há a constatação de que crianças são abusadas e que mulheres perpetuam essa violência tanto quanto homens. Mais uma vez, há uma lacuna aqui, né, professora, sobre a questão que ela diz os dados, mas ela não traz referências, enfim, para que a gente possa nos embasar. E nem cita os modelos, enfim. Então, por que o feminismo não aborda essa questão? Ela coloca essa problemática. E por que então, aliás, e qual seria a solução? Né? A educação positiva seria a educação respeitosa, em contraposição ao abuso verbal e psicológico. Devemos analisar, primeiramente, porque a criança é um ser humano, né? E ela tem vontades, ela tem necessidades, e que a nossa vantagem cronológica com relação
as crianças, não nos dá o direito de abusá-las emocionalmente, psicologicamente, enfim. É, e no meio dessa conjuntura toda, inclusive, ela fala sobre um caso em que uma senhora, é, no círculo de amizades que ela estava frequentando, uma senhora fala sobre a violência que ela perpetrava contra um filho, né? Ela ia lá e dava um beliscão na pelezinha daquele filho dela e se vangloriava, e todos ao redor meio que batiam palmas e aprovavam aquela situação. E ela dizia, não, isso está errado, você não percebe o quanto você é abusiva? Né? E ela fazia essa indagação. É, a autora ainda entende de que o fato de colocar o pensamento patriarcal ao confrontar as mudanças feministas trouxe um problema também para as famílias, né? Ela fala assim, que ela trouxe um campo de guerra, onde as crianças eram as mais prejudicadas, porque elas não tinham defensores, né? De repente era um lar patriarcal, aí de repente as mulheres reivindicavam direitos, enquanto a criança ficava desamparada e criava aí um campo problemático ainda mais para as crianças. A autora volta novamente para a questão da solução é, da diferenciação ai, meu Deus, faltou a palavra agora. Mas, enfim, ela volta para a solução de todos os problemas de diferença de gênero. Ela fala sobre a educação, né? Quando homens tomam conta de crianças, eles internalizam o pensamento e o comportamento antissexistas. Meninos e meninas têm oportunidades de ver o feminismo, de fato, se concretizando. Quando a educação é livre de preconceitos, crianças são capazes de desenvolver a autoestima saudável e são propagadores e não serão propagadores do sexismo, né? Então, com a prevenção, com a educação, a gente consegue melhorar a qualidade de vida dessas crianças que serão adultos, obviamente, e também trabalharemos evitando que essas crianças sejam também propagadores do sexismo. O que o movimento pensa sobre a maternagem? É bom falar um pouquinho sobre essa questão, que, em primeiro momento, a autora fala que as feministas eram, tinham severas críticas à maternagem, inclusive por acharem que não seria possível combinar uma carreira com a maternagem. Até porque, e a gente compreende essa lógica, porque a conjuntura social impedia até o acesso, não só através de leis, né, ao longo da história do feminismo, não só impedia a mulher ter acesso a cargos interessantes, digamos assim, para o mercado de trabalho, como também não existia um suporte, uma política pública que desse a ela condições dela acessar esses cargos, né? E o resto a gente já sabe, que os cargos que as mulheres acessavam eram sempre cargos precarizados ou menores ou inferiores aos homens no mercado de trabalho, né? Sempre assessorando, ajudando, enfim, fazendo algo sempre paralelo ao que o homem tinha mais direito a ter espaço. No segundo momento, na década de 80, mais precisamente, se desafia a desvalorização feminina da maternagem. Em que sentido? A supervalorização do trabalho fora de casa. Né? O movimento não nega a importância e o valor da paternagem, mas frisa que não podemos perder de vista o trabalho exercido por mulheres. E lembra que eles não estão ajudando. É importante a gente lembrar que homens não ajudam mulheres, pais não ajudam mães. Né? Eles devem dividir as responsabilidades inerentes de um casal e de pais e mães. Outra problemática que surgiu, né, foi quando as feministas estavam desconstruindo a ideia da maternagem desvalorizada. Os antifeministas lançaram as críticas à maternagem solo,
E, novamente, sendo disfuncional aos padrões da sociedade patriarcal. Ou seja, mãe solo, o cara abandona a mulher, né? Ele abandona, muitas vezes sem nenhum tipo de respaldo, e a mulher ainda fica com o descrédito de estar sendo subjugada pela sociedade por ser uma mãe solo, porque o homem a abandonou, né? E por muito tempo isso foi sendo alimentado. Isso impactou bastante as crianças, filhos de mãe solo, né? Porque imagina, toda aquela carga que uma mãe solo tinha socialmente de ser depreciada, isso passava evidentemente para os filhos. Eu cheguei a ouvir mulheres, eu tenho um pouquinho, talvez, mais de tempo aí do que vocês, não sei, mas eu escutei muito mulheres, pessoas da minha família dizer, não se envolva com fulano, porque ele é filho de mãe solteira. Não se envolve com fulano porque ele não tem pai. Então, são coisas que eu ainda acompanhei, enfim, que são aterrorizadores, né? E a Bell Hooks traz uma solução, né? Qual seria a solução? Que em movimentos futuros precisaríamos trabalhar mais para mostrar às mães e pais como acabar com o sexismo e como essa mudança mudaria a vida de toda a família e trazia mais inclusão para todos, né? Lembremos que o movimento feminista é pró-família, é algo que deve ser é, ventilado aos quatro cantos, né? Porque, infelizmente, o movimento antifeminista prega situações que não nos cabem, e precisamos pontuar para que a sociedade compreenda nossas pautas. Precisamos ter uma voz ainda mais uníssona e que abafe os ruídos dos antifeministas, né? Que não acrescentam em nada. E agora eu vou passar para o slide seguinte, que é o capítulo 14 já, que corrobora também com a mesma linha de raciocínio tanto do anterior, que a professora já falou, quanto do 13, e agora a gente vai falar sobre o 14, casamento e companheirismo libertadores. Trago aqui uma imagem, depois eu vou explicar por que eu trouxe essa imagem. Né? O feminismo, quando o feminismo estava em alta, a instituição do casamento era severamente criticada. Vocês imaginam por que isso acontecia? Bom, não dá para a gente negar que eu acho que boa parte aqui já convive ou já conviveu com pessoas que vivem em relacionamentos abusivos, né? Então, as mulheres começaram, as famosas dona de casa, pessoas que não estavam muito envolvidas com o movimento, mas que perceberam que o movimento feminista podia ajudá-las, né? Elas perceberam a dominação masculina nos relacionamentos disfuncionais, dominadores, tóxicos e muitas vezes violento e psicologicamente prisional. Na verdade, era uma prisão e chamavam-se de lar. A desigualdade de gênero era norma, ninguém se atrevia a repensar ou desconstruir esse comportamento, a não ser o movimento feminista, né? Dando seus passos curtos. Então, o feminismo ousadamente desafiou o padrão binário de sexualidade, muito importante, que condenava mulheres que não eram virgens, enquanto permitia homens a fazerem e externarem todo o seu desejo sexual, e essa conta não fechava, né? Porque os homens poderiam fazer todas as vontades sexuais, enquanto a mulher teria que estar se guardando para o casamento. Com quem é que esses homens iam ter as suas relações, né? Obviamente que ia ser com essas mulheres. E essas mulheres, ao cederem, né, tinham a sua dignidade ofendida, né? E eles saíam tranquilamente sendo os garanhões. Então, essa conta nunca fechava, e era a falácia daquela hipocrisia da sociedade patriarcal, não é? Ou seja, a conta nunca fechava, né? E sempre quem pagava o excedente eram as mulheres. Claro, mais frágeis na balança social, né? Então, o feminismo concentrou na liberdade sexual. Percebeu-se que, com a liberdade sexual, a mulher ia ter mais dignidade e também conseguir acessar
a níveis trabalhistas, porque a cargos trabalhistas mais altos, porque ela ia ter a condição de diminuir a sua, através de métodos contraceptivos, diminuir a sua condição de mãe, por exemplo, os aspectos relacionados à sua condição de mãe. Ou seja, então o feminismo ele vai concentrando na liberdade sexual, vai fazendo essa virada de chave muito importante, e as mulheres vão se unir às feministas organizadas para combater a forma de servidão sexual. Né? Ou seja, a escravidão sexual que mulheres casadas eram submetidas. Né? Muito importante, que a gente também, inclusive, já acabou de falar sobre o estupro marital, né? Que acontecia e, infelizmente, ainda acontece, mas que, felizmente, hoje já existe uma tipificação, né? Que coíbe essa conduta e que mais mulheres precisam ser ouvidas e também terem acesso à informação para compreender que o que elas passam não é uma relação saudável e precisa ser trabalhada na delegacia. Inclusive, professora, eu gostaria de passar aqui, de pontuar que a semana passada, a novela Renascer, né, esse remake, falou sobre uma questão importante que era a violência doméstica que uma componente do elenco vivia sendo vivia sendo vivia sendo vítima, né? E quem foi a pessoa que alertou para essa violência foi, ironicamente, um pastor. Então ele traz esse debate e ele diz para ela, diz, olha, eu sou pastor, tal, mas eu digo que esse tipo de violência que você está vivendo é uma violência que deve ser analisada não sobre oração, não sobre questões religiosas, e sim na delegacia. Achei bem interessante, valeu a pena falar sobre isso, enfim. Então, as mulheres se uniram, né? E elas combatiam a falta de. Aí elas vão se unir às feministas já no movimento organizado, né? E elas querem combater a falta de intimidade, a falta de cuidado, de respeito, que os homens sacrificavam sobre os aspectos e sobre os argumentos de que iam ferir o controle total deles enquanto patriarca. Né? Por que eu vou cuidar da mulher? Por que eu vou ter atenção com a mulher se eu sou o todo-poderoso, o patriarca da família? Não tenho essa necessidade. Né? Então, elas vão combater isso também. Isso no cenário foi modificando, e as mulheres passaram a reconhecer relacionamentos não monogâmicos ou se recusavam a casar. E é por isso que eu trago essa foto, essa imagem, né, da Débora Seco, o relacionamento da Débora Seco com o ex-marido, né, que ela, em uma entrevista, ela deu meses antes do fim do relacionamento, ela disse que abriu o relacionamento dela, né, para um relacionamento não monogâmico, né, e muitas pessoas começaram a se questionar, será que ela tinha essa necessidade, era dela, era individual, ou foi imposta? Porque sabemos que quando o relacionamento é aberto por imposição, não é algo que traz dignidade ou conforto para o outro lado, né? Que liberdade sexual é essa? Que só um lado tem interesse e o outro tem que se submeter a esse interesse, né? Que isso aí ficou bem na mídia nesse momento, sobre essa suposta liberdade sexual, né, da Débora Seco, e ela falando sobre as questões que ela adorou ter aberto o relacionamento, mas em contrapartida, alguns meses depois, o relacionamento chegou ao fim. Então, a gente deve analisar direitinho quem é que sai ganhando nessa comparação aí entre a abertura, enfim, do relacionamento não monogâmico, do relacionamento monogâmico. Deixa eu passar aqui. Só que aí chega numa situação bem mais complicada, né? O feminismo vai lá e vai catucar algo que não deveria, segundo a sociedade patriarcal, né? Que é a ameaça de espalhar falhas sexuais masculinas, né? Então, em contrapartida, né, veio ela é lésbica,
ela não sabia o que era uma boa trepada. Mas aí o fator é que as mulheres estavam insatisfeitas com os parceiros sexuais, né? E o feminino vai escancara isso, né? Diz, olha, na verdade, vocês não sabem satisfazer uma mulher sexualmente. E isso parece que bate lá no calcanhar de Aquiles do homem, né? Ele se revolta e diz assim, como assim? Né? Como assim? Não, não é bem assim, não. É, e em um certo momento ele estava aderindo, o homem estava aderindo às campanhas do feminismo, porque estava percebendo mudanças sociais da mulher, né, que ela estava mais desenvolta sexualmente, teve incentivos para que ela tivesse mais uma abertura maior para o sexo, mas em contrapartida, se a gente falar sobre a inabilidade sexual deles, a gente já passava para ter um outro olhar sobre a lente patriarcal, obviamente, né, dos homens. Então, aí eu pergunto, né, até que ponto os homens foram amistosos com o feminismo, né? A gente vê situações vindo desde de eras, de décadas passadas até o ano passado mesmo, né? Esse movimento do Red Pill, né, do Calvo do Campari, que o ano passado, assim, tomou grandes holofotes e que prejudicou por um lado, mas trouxe grandes debates para o feminismo também, né? Porque tudo que se coloca na mídia, que se movimenta, traz curiosidade e a gente é um momento da gente em uníssono mostrar a realidade, né? É, então, a ausência, então as mulheres estavam insatisfeitas com a ausência de preliminares, que era bastante discutida, a falta de preocupação com o prazer feminino, criticava e desafiava o comportamento masculino e crítica à tomada de decisões das mulheres. Era mais difícil para as mulheres manter um relacionamento. Aí eu volto para a questão do relacionamento aberto, né? Era muito mais difícil para a mulher, eu acredito que até hoje, manter um relacionamento aberto por conta das doenças sexualmente transmitíveis que elas estão mais dispostas, né? Não, expostas, essa é a palavra, né? Porque é, a autora fala sobre essa questão, ela não explica o porquê que a mulher está mais exposta às doenças sexualmente transmissíveis e por isso a mulher não deveria, não deveria, mas está muito mais é, sujeita a precariedades envolvidas pelo relacionamento não monogâmico, né? Mas ela não cita momentos, assim, situações mais fáticas, ela não cita. Ela não traz dados disso, né? Ela fala sem embasar os dados específicos. Exato. Então, o que a autora sugere para a melhoria da vida sexual do casal é a divisão de responsabilidades dos cuidados, né, com a casa e com os filhos, e isso afetou até, inclusive, a questão da amamentação. Por quê? Porque foi utilizado como, eu chamo de bola de chumbo. Eu não sei, aquelas bolinhas não, aquelas bolas de chumbo que são colocadas, acorrentadas no pé de presos nos desenhos animados. Então, eu fiz essa relação com a amamentação porque foi utilizado a amamentação para aprisionar cada vez mais a mulher na casa, né? Então, por um lado, a mulher não podia sair, né? Não podia, porque ela tinha que dar a subsistência dos filhos. Não, é imperativo que ela seja a principal fonte de alimentação daquela criança, né? Porque senão meu filho, eu como pai, né? Meu filho não vai ter uma condição saudável, né? De crescimento. Então, isso vai reverberar, inclusive, na amamentação. E a autora também traz uma solução. Ela diz o seguinte: ela diz que os homens participaram igualmente que quando os homens participam igualmente da parentalidade, o relacionamento entre o casal melhora.
Homens estão exercendo a paternagem, e isso é reflexo do trabalho do feminismo, ou seja, ela pontua a importância da educação, do debate, da reflexão, para que os seres humanos, homens, reflitam que apenas os seres humanos, mulheres, é que estão com toda a responsabilidade de um casal, né? Então, é interessante que ela pontua essa reflexão. No entanto, ainda precisamos continuar discutindo que o fato de que ninguém fala, né, que homens deixariam o trabalho para ser pais em tempo integral, que ainda é uma questão polêmica na nossa sociedade. Demonstra até que ponto o pensamento preconceituoso sobre papéis ainda prevalece, né? E, infelizmente, noções sexistas de casamento estão na moda de novo. Olha só, o texto dela não é atual, mas a gente percebe também que dá para cai perfeitamente nessa questão aqui. Ela diz assim, que infelizmente, né, noções sexistas de casamento estão na moda de novo. E lembremos que casamentos construídos sobre alicerces de desvantagens para a mulher raramente duram, pois a equidade de gênero cria condições para que cada indivíduo tenha a probabilidade de se afirmar no relacionamento. E por aqui fecha a minha fala, professora. Espero que a gente possa aí dialogar e debater mais sobre isso, que eu achei super interessante, porque eu tenho um lugar de fala, sou mãe, sou casada, então tenho muita coisa aí para colocar para fora também. Muito legal, Amanda. Aqui ela traz, nos dois capítulos, ela traz vários levantamentos muito relevantes. Qual é a figura do casamento, essa questão que a gente tinha mencionado antes, do casamento como uma forma de escravidão sexual, ou seja, o casamento como essa troca de liberdade masculina por sujeição feminina. E como é que a gente pode pensar em novas formas de se relacionar? Eu acho que ela não traz nenhuma resposta efetiva, ela traz mais levantamentos, mais questionamentos, mas é interessante a gente parar para pensar e entender como é que a gente aplica isso na nossa realidade, como é que a gente pode ter um casamento ou um companheirismo mais libertador, em pé de igualdade, em que não haja sobrecarga da mulher nas suas tarefas domésticas, né, tarefas de cuidado, que não são apenas suas, essas tarefas elas são da família, né, não só do casal, mas de todo mundo que mora naquela residência, e como é que isso afeta na vida sexual daquele casal também, quando a gente tem um compartilhamento igualitário de tarefas, um senso recíproco de cuidado um do outro, de assumir suas responsabilidades, de respeito e de admiração, a gente começa a ter um companheirismo mais libertador. Eu acho que esse capítulo ele traz uma crítica feminista da instituição de casamento, que é uma instituição patriarcal, e de uma remodelação dessa instituição sem que a gente precise efetivamente quebrar com a ideia do casamento em si. Vocês gostariam de trazer mais alguma observação sobre esse ponto, gente? O que vocês acharam dos capítulos? Queria escutar vocês. Eu só acho que a gente ainda repete muito o que nossas mães e avós fizeram ou agiram na educação dos filhos. Essa questão de educar os meninos para terem essa postura de compartilhamento, de parceria. Eu acho que isso ainda está deixando muito a desejar. E esse é um ponto importante. Como é que a gente vai pensar em educar se a gente não foi educado para educar, né? Se a gente não sabe como é que é construir essa Exatamente. educação. Então, é importante que a gente repense nisso, né? Que política que está sendo criada, que política está sendo implementada quando a gente vai pensar em educação das crianças. Porque eu passo por uma série de disciplinas no colégio para aprender matemática, português, filosofia, mas o que eu aprendo efetivamente sobre responsabilidade, sobre cuidado, sobre essas questões de gênero? Eu não passo por uma educação
é, eu não passo por um processo educativo que me ensine a aplicar isso. E aí, se a gente está pensando em criação de uma sociedade que é uma sociedade mais igualitária, isso é uma questão que tem que vir à tona. É, mas muito, muito bem observada, Denise. E a Bell Hooks tem um outro capítulo, eu acho que a Bell Hooks tem um outro capítulo que vai falar especificamente sobre educação feminista para uma consciência crítica. Não sei se a gente leu esse capítulo específico, que eu acho que a gente já leu ele, e em que ela diz que a gente não nasce feminista, ninguém sabe o que é ser feminista, a gente passa por um processo de aprendizagem. E para a gente reproduzir isso na nossa vida, para eu educar uma outra criança, para eu educar uma criança, eu preciso também ter um processo de formação para entender os impactos das minhas posturas na vida dessa criança também. E como é que qual o papel do Estado nisso? Será que o Estado tem algum papel? O que vocês pensam? Eu acho que tem que ser no âmbito da família mesmo. Tem nenhuma Eu já responsabilidade? acho, Pode eu já falar. acho que a gente só vai combater primeiro com a educação, em segundo lugar, com políticas públicas concretas. Porque políticas públicas a gente já vê desde 1980, final de 1980, né? Com a equiparação da Constituição, a equiparação imperativa entre os gêneros. Só que, infelizmente, a gente não vê isso em concreto. E ontem, por exemplo, eu observei que vi uma manchete em que uma desembargadora chorou, uma desembargadora do Tribunal do Piauí chorou, porque ela foi nomeada para a vaga, né, aliás, ela era juíza e foi nomeada Ah, desembargadora para o tribunal. Então, ela chorou e ela falou, olha, isso é uma luta de mais de 30 anos, né? Olha só, imagina, o tribunal todinho só tinha uma mulher e até o final do ano passado, aliás, até o meio do ano passado, a única mulher tinha se aposentado. Então, ela foi nomeada por uma política pública, aliás, que eu considero uma política pública, né? No caso é administrativa, porque foi um CNJ que recomendou, né, é, a equiparação, né, das mulheres e a indicação das mulheres sendo sempre uma mulher e depois um homem para os tribunais, para que se alcance a equiparação, né? Então, a gente percebe que mesmo com a lei, mesmo com leis, a gente não consegue alcançar, porque a gente já estava num patamar tão discrepante que as políticas não vieram ao mesmo tempo, né? Não vieram concomitantes com esse processo e a gente continuou. Mesmo com a lei, a gente continuou aqui, não à toa que o ano passado, 2023, vem aí uma série de legislações, inclusive uma lei em 2023 para equiparar os salários entre homens e mulheres. É surreal, né? Então, assim, e que muitas instituições, inclusive tanto, públicas nem tanto, porque existe o portal da transparência, mas instituições privadas que estão entrando na justiça contra essa lei, porque sob o argumento de que, não, porque a gente tem várias questões a serem analisadas. É um tipo, outro tipo. Então, ela tece uma série de narrativas, né, fantasiosas obviamente, misóginas, para poder se furtar de uma obrigação que já deveria estar, ó, desde 1988, né? Mas, infelizmente, ela precisou de uma lei agora infraconstitucional para poder regulamentar ou dizer, olha, gente, é assim que deve ser feito, né? Então, é isso. Eu acho que é através da educação, primeiramente, né? E com políticas públicas, não só legislativas, mas políticas públicas efetivas, né? Que reconheçam a necessidade de um parâmetro para que se alcançar a equidade e depois a igualdade. É isso. Legal. Mais alguma contribuição, gente? Oi, professor, aqui é o Dário. Tudo bem, Dário? Tudo bem. Eu penso também que, assim, eu acredito muito na educação, né? Então, eu acho que essas coisas, elas deveriam ser tratadas já na nível de formação na escola, né? A nível até mesmo já desde o primeiro grau, lá desde o ensino fundamental, essas coisas deveriam ser tratadas. Eu acho que valeria muito a pena uma revisão, né, até mesmo curricular, onde se trataria menos de
equações, de matrizes, de fórmulas de Bhaskara que a gente não usa na vida, né? E começar a tratar de coisas que são muito mais relevantes na nossa vida, no nosso dia a dia, e que estão assim efervescentes na sociedade, né? Eu acho que isso deveria vir desde a formação básica, mesmo para realmente ter uma mudança de consciência na sociedade. É isso. Também concordo com você, Dário. Professora, outra questão também que eu gostaria de trazer é que, infelizmente, nós tivemos a nossa elite burguesa na época, né, da independência de Portugal e da instituição que a gente ia se tornar futuramente, nós optamos por seguir eh, um padrão doutrinário ou de pensamento, né, baseado em Auguste Comte, que é justamente por isso, né, algumas autoras falam que é justamente por isso que o nosso país é tão patriarcal, é tão machista, porque Comte, ele é machista por natureza, né, ele é patriarcal por natureza, e ele defendia que as mulheres sequer deveriam ter direito a serem, a serem é, perguntadas sobre determinadas situações, que dirá ter direitos a ser cidadã ou vir a votar ou ser votado. Então, a gente hoje passa uma conjuntura social porque, infelizmente, nós optamos nós não, né? A nossa sociedade, a nossa elite pensante, burguesa da época, né? 1889 em diante, pensou em se aprofundar nas ideias positivistas, diferente de, por exemplo, tanto na Inglaterra quanto na França, quanto nos Estados Unidos, que, por exemplo, nos Estados Unidos, né, a questão de John Stuart, né, que vinha com uma linha mais igualitária, mais preocupado com as discrepâncias sociais entre homens e mulheres, né? E a gente vai e rechaça, acha que isso aí é inválido, essas ideias são inválidas e abraça Auguste Comte como o pensamento único e relevante para a nossa formação social, né? E que vai criando já os alicerces que vai formar a nossa sociedade. Então, foi nessa opção, né, por um positivista, que talvez a gente não tenha sido feliz, a nossa sociedade não tenha sido feliz a partir dessa escolha. É isso. Legal essa contribuição, Amanda. Eu acho que é muito mais multifatorial, né? E é legal a gente observar esses eventos também. Galera, acho que a gente trouxemos aqui bons capítulos da Bell Hooks para a gente refletir. O texto da Angela Davis fica para a semana que vem, para a gente abordar na semana que vem, ok? É isso. Foi bom ter vocês aqui. Até o próximo encontro. Ozaki.